Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Patrícia, sou professora de Ciências do nono ano e eu tô aqui hoje para falar sobre um assunto relacionado a forças. E hoje a gente vai falar aí de forças de ação e reação. Então, observe aí na figurinha o garoto de skate. Ele faz força contra a parede, né? E como resultado, ele é impulsionado para trás. A explicação é que a parede exerceu uma força, né? Assim como o garoto também exerceu uma força, né? E aí nós tivemos uma reação, né? A reação foi que ele foi empurrado para a parte de trás, ou seja, sentido oposto. O livro também exerce uma força sobre a mesa, e esta exerce uma força de mesmo valor em sentido oposto sobre o livro. Então, por exemplo, aqui nós temos aqui uma situação do livro, né? E aqui nós temos uma situação da mesa, que está representada aqui em azul. Ok? Essas letrinhas aqui, gente, não precisa se preocupar, vocês só têm mesmo que entender as cores, tá? Então, por exemplo, aqui, a setinha preta representa o peso, né? Aplicado no livro, ou seja, aqui a questão do peso, ok? A setinha amarela representa aí a reação aplicada no livro, ou seja, a força que a mesa faz sobre o livro, é representado pela setinha amarela. E aqui nós temos a força aplicada do livro, tá? O livro aqui exercendo aí uma força sobre a mesa. Então, é somente isso que vocês têm que entender. Além disso, quando um jogador chuta uma bola, ele aplica uma força nela, tá? Ó, se vocês observarem aqui, nós temos aí o jogador aplicando a força sobre a bola, tá? E essa força que está aqui representada nessa setinha é a força do pé do jogador, tá? Essa setinha aqui de trás é representada pela força exercida da bola, ok? Mas contra o pé do jogador. Isso pode ser observado também quando você arremessa uma bola contra a parede. E o que vai acontecer? Tá? Vai haver aí uma reação. A bola vai ser arremessada de volta. Ela vai ser arremessada de volta justamente porque a parede faz uma força sobre a bola, tá? E aí faz com que ela acabe voltando. Esse exemplo aqui é basicamente igual ao primeiro exemplo do menino do skate. Então, essa seta aqui é representada aí pela força exercida da bola, tá? E essa setinha aqui é representada pela força exercida na parede. Então, tudo isso que a gente falou está relacionado à terceira lei de Newton, ou você pode chamar também de lei da ação e reação, que afirma o quê? A toda ação correspondente, uma reação de mesma intensidade e direção ocorre, mas isso num sentido contrário. E você pode também conceituar a lei aí da ação e reação, ou terceira lei de Newton, dessa forma. Quando um corpo exerce uma força sobre o outro corpo, esse exerce outra força sobre o primeiro com a mesma intensidade e direção, mas sempre no sentido oposto. Então, aí são dois conceitos. É importante compreender que essas duas forças, ação e reação, não estão aplicadas no mesmo corpo. Elas agem sobre corpos diferentes, tá? Então, por isso, elas não se equilibram ou elas se anulam. Então, veja a seguir alguns fatos aí sobre essa lei, né, de Newton. Então, por que o foguete da figura abaixo está subindo? Então, vamos entender aí. O foguete, gente, ele produz aí uma queima. Que queima seria essa? Queima de combustível. E a queima de combustível acaba por produzir muitos jatos, ou seja, jatos fortes de gases. E esses jatos, eles são eliminados com tanta força para baixo
que o que acontece, tá? Ocorre aí uma questão de força contrária. A reação aí do conjunto desses gases, das moléculas de gases que estão envolvidas, acaba impulsionando o foguete para a parte de cima. Ó, então, nós temos aqui essa setinha representando os gases empurram, né, o foguete, e o foguete, ele expele os gases, tá? Expelindo os gases aqui para que esses gases exerçam força sobre o foguete. Ou seja, é uma reação. A reação é fazer com que o foguete suba, tá? O foguete expelindo os gases é uma ação provocada aqui pelos gases. A gente não pode esquecer disso. Então, os aviões a jato, eles também realizam praticamente quase, na verdade, a mesma coisa que os foguetes. Então, eles eliminam gases, tá? E eles eliminam a questão do ar comprimido. Inclusive, eu vou deixar um vídeo aí, complementar para vocês entenderem como é que funciona aí essa questão dos aviões a jato. Beleza. Nós vamos tentar entender aqui nesse esquema. Então, os gases e o ar comprimido são eliminados pela parte de trás das turbinas que reagem com uma força que impulsiona o jato para a frente. Então, gente, aqui nessa questão do livro, ele só fala isso. Mas o gás, ele entra por aqui, tá? O gás não, né? O ar, ele entra, gerando aqui um calor, né? Nessa questão aqui da turbina, ok? E aí ocorre uma combustão a partir desse ar que entrou aqui, tá? O ar comprimido. E aí ocorre aqui um sistema de escapamento com muita força, né? Que faz com que ocorra uma reação, ou seja, o ar, né? Que sai aí pelo escapamento, ele sai com tanta força, né? Os gases aí que reagiram aí dentro dessa parte aí dessa câmara, que o que acontece? Essa questão aí ocorre de simplesmente esse gás, né, sair pela parte de trás, né? E como ocorre essa questão do gás sair pela parte de trás, isso faz com que o avião seja empurrado para frente. Isso aqui, gente, é praticamente parecido com a história do foguete, tá? Então, por isso que eu recomendo vocês assistirem o vídeo. Eu não consegui achar uma animação muito legal, uma figura bacana que explicasse esse sistema, tá? Então, as forças de ação e reação também aparecem nos barcos a remo. Eles se movem graças à reação da água aí, que na verdade exerce uma força sobre os remos, tá? Então, a gente só consegue, na verdade, fazer aqui um nado aí com o barquinho, né? Com os remos, justamente porque a água exerce uma força sobre os remos, tá? E o remo também, no caso, vai exercer uma força sobre a água. Então, quando uma pessoa está nadando, é a mesma coisa, tá? No caso aqui, ela empurra a água para trás, ó, aqui, tá? Aqui é a mãozinha do nadador empurrando a água para trás. E quando essa água é empurrada para trás, tá? Ó, acompanha aqui rapidinho, deixa eu pegar aqui a canetinha. Quando essa água ela é empurrada para trás com a mão do garoto aqui, né? Essa água vai fazer uma força para empurrar o garoto para frente. Ou seja, ele fez uma reação e ele teve uma ação, né? Então, é basicamente isso que eu estou querendo explicar. Até no simples ato de andar, ocorre a questão da ação e reação, né? O que faz a gente andar é a força aí exercida
sobre o chão e a força do chão exercida sobre nossos pés. Então, vocês têm que entender o seguinte, tá? Então, aqui nós temos a força exercida aqui, né? Pelo sapato, né? Ou pelo pé, você pode colocar. E aqui nós temos a força exercida pelo chão, como se o chão estivesse te empurrando para frente, tá? O que faz você botar o pé e andar é o chão que está te empurrando, tá? E você, na verdade, está fazendo aí uma ação, e a ação é fazer a força para que o chão te empurre para frente. Então, o sentido no movimento do corpo está relacionado, né, a isso aí. Então, sem atrito, nós não conseguiríamos, por exemplo, empurrar o chão. Por isso que às vezes, quando a gente está numa superfície muito molhada, numa superfície muito lisa, a gente pode escorregar. Porque se não tiver atrito, se não tiver ali um chão antiderrapante, que as pessoas chamam, né, que é um chão rugoso, a gente acaba escorregando, tá? Então, por isso que o atrito, ele também, na verdade, aí trabalha para que você possa ter uma boa locomoção numa superfície. Porque, querendo ou não, o chão, ele te ajuda. Mas se ele tiver uma superfície muito lisa, como uma poça de água, por exemplo, isso pode lhe prejudicar e fazer com que você não consiga andar corretamente e acabar escorregando, tá? Isso também explica porque é muito difícil andar no gelo, porque o gelo é uma superfície é, muito lisa, né? Ela é uma superfície que não tem muita rugosidade, que foi aquilo que a gente aprendeu na aula anterior. E aí isso faz com que isso prejudique a questão aí de você exercer essa força e aí não tiver atrito, porque se não tiver atrito, ou seja, não tiver aquelas rugosidades no seu sapato, até mesmo se você utilizar um sapato muito liso, você acaba escorregando. Então tem que ter essa questão do atrito. Se tiver atrito, você consegue andar de forma correta, tá? E exercer força sobre o chão e o chão exercer força sobre o seu pé, para que você possa ser impulsionado para frente. Então, gente, finalmente finalizamos a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Eu estarei aqui para o que der e vier. Um abraço para todos e até a próxima.